Saudações rockers, eu sou o Fred, esse é o canal Papo de Rock e hoje eu vou mostrar para vocês com provas concretas, né, ou mais ou menos concretas, que a opinião de crítico musical, cara, não serve para nada. Pode esquecer, cara. É melhor você pegar a opinião lá daquele teu amigo que curte mais ou menos as coisas que você curte, porque a opinião de crítico musical, cara, é uma furada. E eu vou mostrar aqui para vocês o porquê, né? Olha, eu pensei em fazer esse vídeo após eu ver aí uma enxurrada de críticas negativas ao disco novo do Ghost, o tal do Skeletar, né? Eu não tenho esse disco, não sou fã do Ghost, vou logo avisando, né? Porque aí alguém pode dizer, o cara ficou ofendido porque é fã do Ghost. Não, cara, eu não sou fã do Ghost, não. Inclusive, eu só tenho um disco do Ghost, que é esse aqui, Melhora. O último disco eu ouvi, assim, achei mais ou menos. O posterior a esse, o anterior a esse novo. O outro disco do Ghost, assim, que eu curto é aquele primeiro lá, que eu nem lembro o nome. Não sei se é só Ghost mesmo. Então, assim, cara, é uma banda que eu não tenho nenhum vínculo. É uma banda bem en passant pra mim, né? Esse foi o primeiro disco deles, assim, que eu comprei, que eu achei legal mesmo, né? Pra ponto de ter. Mas eu vi tanta bobagem aí, cara, que falaram, né? Uns pretensos críticos musicais, né? O que eu acho interessante do crítico musical é que geralmente são pessoas que não produzem porra nenhuma, mas se debruçam sobre a produção dos outros para emitir opiniões, pitacos, frases feitas, né? Que eles adoram pegar umas frases assim bem legais, né? Que eles criam para colocar ali no meio da verborragia que eles derramam aí em cima de alguns discos. E o que é que acontece? Eu vou mostrar, mas esse vídeo não é sobre o Ghost, nem sobre esse disco novo. É sobre, assim, o desserviço dessa turma, desses críticos musicais, né, cara? Porque o desserviço que eles vêm prestando ao rock é, cara, através de décadas, né? Então eu vou mostrar para vocês, né? Vou mostrar aqui alguns discos que essa turma vem detonando, né? Desde que surgiu praticamente o rock and roll, né? Quando o rock and roll surgiu, eles diziam que era uma porcaria, que era lixo, né? Que bom era Sarah Vaughan, né? Bom era, né? Frank Sinatra. E que o rock era uma porcaria, era uma coisa passageira, que daqui a pouco tempo ninguém lembrava. Então, assim, né, as pérolas que os críticos falam, né, ou vomitam, melhor dizendo, não é de hoje. Mas voltando ao disco do Ghost, de tanta coisa burra e absurda que eu vi a respeito, eu fui ouvir o disco. Eu digo, cara, o disco é tão ruim que eu digo, cara, segundo eles, né, que eu vou dar uma escutada nesse disco aí pra ver, né, que coisa foi essa que os caras fizeram, né? E aí, cara, pra minha surpresa, um disco agradável, gostoso de ouvir, e nada de errado. Então, um disco que eu me interessei até em ouvir mais, comprar, mas essa turma é assim, né, cara? E as coisas que eles falam é interessante. Porque é diferente do primeiro. Eu digo, porra, se fosse pra ser igual, né, cara, por que gravariam mais um disco, né? Mas assim, né, isso aí é apenas um exemplo. Eu vou mostrar aqui vários outros exemplos. Olha, um exemplo assim que eu acho fantástico, vocês podem pesquisar aí, eu procurei o recorte, mas eu não achei. Foi a respeito de um disco, cara, que saiu, de uma crítica que um cara fez no jornal O Globo, lá nos anos 60, quando surgiram os Beatles. Cara, esses caras fizeram uma crítica tão absurda, né? Teve um cara lá no jornal, que eu nem lembro assim o nome dele, eu lembro dos Beatles, né? Mas o nome dos caras eu não, do cara que escreveu aquela porcaria eu não lembro. Que ele falava assim, olha, essa bandinha aí daqui a 6 meses ou
2 meses, ninguém nem lembra mais quem são. Quando surgiram os Beatles, imagine, né? Bom, eu acho que ninguém lembra quem foi esse cara aí que escreveu essa porcaria, né? Eu vou mostrar aqui alguns discos, né, que foram assim muito mal recebidos pela crítica, pela famosa crítica especializada, né? Que eu estou aqui afirmando que não serve para nada, a não ser para que um monte de gente que não consegue produzir nada fique aí se debruçando sobre a arte dos outros, sobre a obra dos outros, para faturar algum, né? Faturar alguns likes, alguns views. Para isso que serve, né, cara? Mas vamos lá. Um disco aqui que foi detonado aqui pela crítica, esse e muitos outros do Led Zeppelin. O disco 4 também foi muito detonado, né? Olha só, cara. Eles falam que é um esforço, tá aqui, né? Eu tô com as anotações aqui, né? Com o que é que falavam sobre esse disco, né? É um esforço de desperdiçar seu considerável talento nesse vergonhoso material. Ai, meu Deus. Essa é a crítica, né? A crítica especializada, os formadores de opiniões. Então esse disco aqui não tem, desprovido de talento, vergonhoso. Primeiro disco do Led Zeppelin, uma das pedras fundamentais aí do rock and roll, né? Quer ver outro? Cara, esse é demais, olha. Uma das pedras fundamentais aí do rock and roll, todos os tempos, né? Do hard rock, do heavy metal. Primeiro disco do Black Sabbath. Olha o que eles falam, ó. O álbum todo é uma farsa. Aí fala que, veja só, ó, fracassadas citações de clichês do Cream. Eles compararam com o Cream, né? Lá do Eric Clapton, do Jack Bruce. Então veja só o absurdo, né? O que mais? Só é crítica especializada, né? Há uns caras que pretendem ser os entendedores de música, né? O álbum todo é uma farsa, é uma tentativa de emular o Vanilla Fudge, uma tentativa mal feita de emular o Vanilla Fudge, que é uma banda de Nova York. Veja só. Quer mais? Tem mais aqui. Não acabou não. Tem muitos exemplos aqui, né? Outro disco aí que eles detonaram, vou mostrar aqui para vocês agora. Disco do Kiss, ó. Disseram que era um disco comercial, um disco fadado ao fracasso, um disco que, olha só o que eles botaram aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que eles botaram. Ah, cara, falaram que era um trabalho que carece daquele lampejo de loucura criativa que poderia ter tornado sua música interessante ou pelo menos audível. Para eles, para a crítica da época, esse disco é um disco inaudível. Kiss Destroyer. Agora, um dos melhores discos da banda, né, cara? É incrível, né? Que é que essa turma consegue defecar pela boca, né, cara? Eles defecam, né, pela boca, né? Quer ver mais? Tem mais aqui. Deixa eu ver aqui mais o que é que eles falaram. É impressionante, viu, cara? É simplesmente impressionante. Ah, cara, esse aqui, ó, disco dos Beatles. Cara, esse aqui é impressionante. Veja só o que é que falam sobre esse disco, viu? Aqui é o Abbey Road, né, dos Beatles, né? Um dos discos mais... uma das obras-primas aí da música, né? Mas os caras conseguiram chamar esse disco de... Cadê? Lixo musical. Disseram que era um lixo musical, veja só. Tedioso, desastroso, a revista Rolling Stones, né, disse, na época. E que era um lixo musical. O Abbey Road, um disco com canções tão emblemáticas, né,
Mais uma crítica ruim aos Beatles, né? Por esses caras. Come Together. Here Comes the Sun. Mas segundo eles é um lixo musical desastroso e tedioso. Tem mais. Olha outro aqui, ó. Olha outro disco aqui que essa turma não conseguiu compreender, né? O disco foi inicialmente rejeitado pela crítica e odiado também, né? Aí disseram que era uma sonoridade experimental, que as letras eram provocativas, que rapidamente seria esquecido, que os caras não sabiam tocar, né? Primeiro disco do Velvet Underground, um dos discos mais influentes aí da história da música, talvez, né? Vendeu pouco realmente, mas se tornou muito influente, né? Quer ver outro, cara? Outro disco aqui, ó. Exile on Main Street, do Rolling Stones, hein? Disseram que o disco era muito longo, que tinha músicas diferentes, que o Rolling Stones já não sabia mais como fazia música como antigamente, né? Na época esse disco aqui, ele é de 71, eu acho. Deixa eu checar aqui. Eu acho que é de 71 ou 72. O Exile on Main Street. 72, né? E segundo eles, né? Eles não sabiam fazer mais músicas como antigamente. E o disco era comprido e não sei o que. E é um equívoco. Hoje é um dos melhores discos aí dos Rolling Stones. Quer ver outro disco, cara? Outro disco que esses gênios, né? Desceram a madeira, né? Vamos ver outro disco aqui. Olha, desceram a madeira no Led Zeppelin 4, como eu já falei. No AC/DC Back in Black, um dos discos mais vendidos aí de todos os tempos do rock, né? Disseram que era um disco que não tinha a mesma energia dos trabalhos anteriores e tal. Que a banda devia ter parado com a morte do Bon Scott, né? Veja como eles são geniais, né? Pink Floyd, cara, Dark Side of the Moon. Olha o que os caras falam, né? É um disco muito experimental, não tem a mesma energia dos trabalhos anteriores. É um disco que é de difícil compreensão. Nossa, cara. Hoje é um dos discos mais celebrados, né? Mesma coisa falaram do Queen, A Night of the Opera, que era um disco muito experimental, diferente de tudo que a banda já tinha feito antes. Cara, você vê que esse tipo de crítica é recorrente, né? É diferente do que a banda já fez antes. A mesma coisa aí foi agora desse disco novo do Rush, ou do Ghost, né? Mas esse disco é diferente do que fizeram antes. Porra, cara, eu acho isso uma idiotice tão grande. Quer ver outro disco aqui que eles desceram a lenha, cara, sem dó? A Tommy do The Who, né? Clássico aí do rock. O que é que eles disseram aqui? Disseram que era uma história confusa, que era muito experimental, que a banda não estava mais fazendo aqueles rocks empolgantes de antes. Meteram o pau também no disco do David Bowie, Rise and Fall of Ziggy Stardust. O disco foi criticado, é muito teatral, mesma coisa, muito diferente dos outros discos e tal. E o Bowie parece que tá perdido. Cara, é assim, né, cara? Eu li um livro sobre o BR Rock dos anos 80. Um livro chamado Dias de Luta, um livro muito bom, recomendo que vocês leiam, inclusive. E nesse livro, cara, tem um crítico lá que faz um meia-culpa. Eu acho que ele era crítico da Bis. Eu não me recordo o nome dele agora, mas ele faz um meia-culpa. Ele fala assim, cara, nós críticos, né, que criticávamos os discos do rock brasileiro nos anos 80, a gente matou o rock brasileiro. Nós matamos o rock porque nada prestava. As críticas eram furibundas, né? Raivosas. Os caras diziam que era uma merda, que era um lixo,
que era uma porcaria. Então eles foram aos poucos fazendo a opinião do público, né? As bandas foram diminuindo, foram perdendo a importância. E aí o que é que acontece, né? Não existe vácuo na economia, né? Na economia, na música. Não existe vácuo. Se uma coisa sai, outra entra. Aí o que é que entrou? Lambada, pagode, axé, sertanejo. E o rock foi para os guetos, né? O rock virou uma coisa underground. Saiu do mainstream ali dos anos 80, dos programas de televisão, das rádios. E essas porcarias aí que eu falei ocuparam espaço. Esses críticos que ajudaram a acabar com tudo, perderam os empregos, né? Porque as revistas também foram falindo. Os meios onde eles trabalhavam, que era todo voltado para o rock, foram se extinguindo, junto com o trabalho de difamação que eles fizeram, né? Então veja como são as coisas, né? O cara destrói o seu próprio nicho. As pessoas chegaram a um ponto, né? Não nós, né, que sobrevivemos aí, nós que gostamos do rock, amamos, a massa chegou a um ponto que diz, porra, bicho, se isso tudo é uma merda, né? Se nada presta. Aí começou, cara, a consumir uma música mais popular, né? Em contrapartida, a mídia começou a estimular essas porcarias aí, pagode, axé, lambada, né? Sertanejo. E deu nisso aí, né? Quais são as grandes bandas hoje do rock nacional, né? Eu lembro na Bis, cara, que era a revista, a maior revista, né? Era a maior revista, mas também saíam críticas em revistas de outros gêneros, como Veja. Nossa, bicho, saiu um disco novo do Engenheiros do Havaí, cara, os caras massacravam, cara, massacravam com raiva. Dizia que era uma merda mesmo, já, naquela época, né, que hoje em dia falar merda, falar a palavra merda é normal, mas naquela época era quase um palavrão, e os caras botavam lá, esse disco é uma merda, entendeu? Era quase era um xingamento, né? Então é isso, pessoal. Esse vídeo aí que eu fiz foi mais para comentar sobre isso aí, né? Sobre o poder deletério, né, do crítico, do chamado formador de opinião. Quantos discos bons, cara, que esses bananas aí detonam, eu já ouvi, você já ouviu. E quantos discos horrorosos que esses caras elevam assim ao patamar de clássico supremo. Aí você vai ouvir e diz, porra, esta porcaria aí, bicho, que o cara tá dizendo que é a oitava maravilha do mundo. Então é isso aí, crítico, cara, é uma pessoa como eu e como você. Então, fique com a sua opinião. Não deixe de ouvir um disco por conta da opinião de um crítico. Não deixe de querer conhecer um disco ou uma banda porque um crítico falou que era a pior coisa do mundo, coisas que você não devia ouvir. Ouça, tire suas conclusões, entendeu? Prefiro escutar seu colega lá, seu amigo, que sabe mais ou menos o que é que você curte, entendeu? Quando ele disser assim, pô, fulano, olha, esse disco é legal, cara, curti, né? É melhor você dar uma chance a esse disco do que você ir atrás do que a crítica especializada andou escrevendo ou falando. Com certeza, você vai se dar bem melhor se você seguir isso aí que eu tô dizendo. Você não tem nada a perder, cara. Você não tem nada a perder. Você vai ouvir, vai tirar sua conclusão. Você não precisa de ninguém entrando na sua cabeça para dizer o que presta, o que não presta, o que você deve ouvir, o que você não deve ouvir. Então é isso aí. Conte aí nos comentários, né? Quais discos que foram massacrados pela crítica e você adora, e você ouviu e achou fantástico. Ou qual disco que a crítica levou ao Olimpo, né? Que era uma obra dos deuses e você ouviu e achou uma porcaria, uma merda. Bote aí nos comentários pra gente trocar a ideia e continuar aí a conversa desse vídeo aí. Valeu? Um abraço aí a todos e até o próximo. Valeu!
Detalhe, eu esqueci de uma coisa muito importante. Eu estou voltando para complementar. Daqui a um tempo, todos eles que falam que esses discos que eu mostrei aqui são horríveis, eram horrorosos, que não deviam nem ter sido lançados, todos eles que falam essas coisas, que estão falando agora do Ghost, vão aparecer dizendo que é uma obra-prima, que é um descasso, que foi um disco incompreendido, que adora o disco, que sempre gostou. Sabe por quê? Porque são cínicos, cara de pau, e consideram que todo mundo é burro e sem memória, cara. Pode esquecer, pode ter certeza. Os caras que meteram os pau nesses discos aí que eu falei, no Dark Side, nos Led Zeppelin, nos Deep Purple, todos os clássicos do rock, eles têm lá na casa deles esses discos. Se alguém chegar e perguntar, eles vão dizer que é uma obra-prima, entendeu? E a mesma coisa vai acontecer agora com esse mais recente aí, né? Com esse mais recente disco do Ghost. Vai todo mundo dizer que é um descasso, que é ótimo, que sempre curtiu. Mas pode aguardar aí alguns meses ou um par de anos aí que esses caras vão aparecer dizendo que esse disco foi mal incompreendido. Ele que não compreendeu bem, né? Mas pode ter certeza. Só isso, eu não podia esquecer de falar isso. Valeu!